Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite. Você. Escolha. Então, vamos lá. Esperar mais um minuto para deixar o pessoal entrar. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Bezrat Hashem. A Rosana entrou. Que Tô bom. vendo. Rosana e Marcos. Sim. Não sei de onde que essa cara de pau vai entrando. Quem manda? Ela não faz parte de Hanana. Ou ela vem para cá, fica difícil assim. Ela fica entrando em todos os Zooms daquele lá. Acho que ela tem que se mudar para Hanana, não é certo? Ela já vai te responder. Vamos, Rosana. Tá bom, pessoal. Tudo certo? Podemos começar? Esse shiur, então, a gente está fazendo o Refuah Shleimah Mordechai Baruch Ben Leah, que Bezrat Hashem vai voltar aí para saúde total, em breve, Bezrat Hashem, o irmão do Dani Salem, que está lá no Rio de Janeiro. Bezrat Hashem, Refuah Shleimah, B'zchut HaTorah, B'zchut as mitzvot, B'zchut todos os teirim que estamos fazendo, vai voltar para Briut Eitaná Bimheirá, Amém ve Amém. Então vamos lá, pessoal. Eu queria dar um shiur hoje sobre educação, tá? Sobre educação. E, na verdade, a pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta que eu acho que todos nós, como pais, nos perguntamos e temos esse dilema durante as nossas vidas, durante o tempo que a gente educa os nossos filhos, né? E a educação, ela nunca termina. E a pergunta é, como educar? Será que ser exigente demais na educação é o certo? Cobrar demais? Ou, às vezes, o ideal é cobrar menos e conversar mais, tentar explicar mais, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais sutil, sem muita cobrança e aquela tensão que fica na cobrança. Então, antes de mais nada, eu queria, Behemet, trazer aqui duas akdamot, tá? Duas introduções, que vão ser importantes para a gente entender, baseado nessas duas introduções, o decorrer do shiur. A primeira introdução não tem nada a ver com educação, mas é um conceito que eu vou tentar explicar, que ele vai ser importante para o decorrer do shiur. A introdução é a seguinte. Todos os pecados que aconteceram nas primeiras gerações, tá? Nas primeiras gerações, vamos falar assim, na geração da saída do Egito, consta nos livros sagrados que todos os pecados que aconteceram lá, eles deixaram uma impressão no mundo e aquele pecado ainda não foi consertado. Quer dizer, o machucado ficou em aberto, vamos falar assim. A impressão daquele pecado continua existindo no mundo e por isso o mundo sente alguma falta em relação àquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Consta nos livros que tudo o que existe no mundo de errado, no conceito de reclamações, existem muitas reclamações no mundo. As pessoas reclamam bastante. Reclamam que não estão contentes com isso, não estão contentes com aquilo. Todas essas reclamações que existem no mundo, que as pessoas choram sem motivo, vem do pecado dos meraglim, dos espiões. Os espiões, eles receberam a terra de Israel de mão beijada. Moshe Rabbeinu mandou eles espionarem a terra de Israel, ver tudo o de bom que tem aqui. Eles foram e choraram um choro em vão. Começaram a ver só coisas erradas, começaram só a reclamar. Então está escrito nos livros que todas as reclamações que existem hoje em dia, que todo mundo reclama disso, reclama... As pessoas reclamam bastante. É do pecado dos meraglim, quer dizer, vem daquele pecado. Se eles não pecassem, o mundo teria muito menos reclamações. Assim também, vamos chamar assim, a chutzpah que tem no mundo. O que é chutzpah? Chutzpah é quando você tem alguém em um posto menor que fala mal do professor dele, fala mal daquele que ensina ele, do mentor dele. Todos esses
E isso tem bastante, certo? Tem muito disso no mundo, de pessoas que falam mal do professor, alunos que falam mal do professor, que não olham, não conseguem enxergar que o professor está tentando bem para ele, filhos em relação a pais. Tudo isso vem do pecado de Korach, que Korach, que era um aluno de Moshe Rabbeinu, como se fosse, ele foi contra a Anagá, foi contra a liderança de Moshe Rabbeinu. Então, tudo que tem no mundo de errado, que as pessoas vão contra a liderança de alguém, é um machucado que ficou em aberto do pecado de Korach, tá bom? Então, essa é a primeira introdução que eu estou dando para vocês hoje. É essa introdução que nos ensina que os pecados, vamos falar assim, as coisas de errado, de virtudes erradas que existem hoje no mundo, na verdade, muitas delas são de pecados que aconteceram lá no passado, na saída do Egito do povo de Israel, no deserto, que a impressão daquilo ainda continua no mundo e o mundo ainda está com aquele pecado em aberto, tá bom? Essa é a primeira introdução. A segunda introdução que eu queria falar para vocês hoje, também ainda não a ver com educação, é algo que consta nos livros sagrados. Se a gente fosse perguntar para alguém, vamos pegar alguém na rua, tá? Pega uma pessoa na rua e falar, pessoal, quero te fazer uma pergunta. A nossa geração hoje em dia, 2020, Tafshin Pei, é uma geração mais elevada do que a geração de Moshe Rabbeinu ou menos elevada? Aonde está a geração mais elevada? Aonde as pessoas são mais elevadas? Na geração de Moshe Rabbeinu? Na geração de Rabi Akiva? Na geração do Rambam? Ou na geração de hoje, Tafshin Pei 2020? Eu imagino que a grande maioria das pessoas falariam, Bevadai, que quanto mais antiga a geração, mais elevada ela é. Moshe Rabbeinu, vamos falar que é o auge da profecia. Depois de Moshe Rabbeinu só começou a cair. E Yoshua já não era igual a Moshe. Yoshua foi o próximo líder. Chazal falam sobre Yoshua. A cara de Moshe é como o sol, a cara de Yoshua é como a lua. Vadai que tem uma diferença muito grande entre o sol e a lua. Ou seja, tem aqui um vácuo, Moshe Rabbeinu se foi. E depois começou a cair. Com certeza a geração de Rabi Akiva não era tão elevada igual a geração de Yoshua bin Nun. Com certeza a geração dos rabinos da Gemara era menos elevada do que a geração dos rabinos da Mishnah. E o Rambam, a geração do Rambam menos do que a geração de Rabi Akiva, e assim vai. Então assim as pessoas responderiam, que quanto mais antiga a geração, mais ela é elevada. Isso é certo. Mas a gente tem que saber, assim consta no mundo da Kabbalah e assim consta nos livros de Hassidut, que na verdade existem dois conceitos. Um conceito chamado Kli, que é utensílio, e o outro chamado luz. A luz, ela entra dentro do Kli. Certo? Você tem uma luz muito forte, a Kabbalah fala sobre luzes, que são significados, elevações de axé muito fortes, que elas têm que entrar dentro do Kli. O Kli, na verdade, somos nós. Nós somos os Keilim, os utensílios, que estamos para receber a luz de Hashem. Então, tá certo. Em relação aos Keilim, em relação às pessoas, o mundo vem descendo, 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 descendo. Com certeza, a geração de Irashi era muito mais... Os Keilim, os utensílios, vamos falar assim, eram muito mais aptos para receber a luz do que nós. Muito mais puros, muito mais finos. Os nossos Kelim são mais baixos, mais megushamim, mais materiais. Mas em relação às luzes, pessoal, dá ficar nas últimas gerações, quanto mais perto a gente vai chegando do fim, as luzes vão crescendo. O problema é que não tem Kelim suficiente para aguentar essas luzes. Os nossos Kelim não são grandes, não são limpos o suficientes para aguentar. Mas as luzes que estão se jogando hoje no mundo são enormes. Maiores do que as luzes da época do passado. Toda a Kabbalah foi revelada com Arizal há 400 anos atrás. Não foi revelada na época do Rambam. Certo? A Hassidut foi revelada com Baal Shem Tov há 3 anos. As luzes que vão se revelando no mundo
são mais fortes, vão crescendo. O problema é que os Kelim não são tão limpos para receber essas luzes. Ok. Agora vamos começar o nosso shiur. Essas são duas introduções. Então, introdução número 1 de novo. Os pecados das gerações anteriores deixaram uma impressão na Metziut, no mundo, que ainda estão abertos. Número 2, os nossos Kelim, os nossos utensílios são mais baixos, mas as luzes que estão hoje presentes no mundo são luzes muito grandes, maiores do que das gerações anteriores. Agora, vamos falar sobre educação. No mundo da educação, pessoal, sempre existe uma tensão muito forte entre os educadores e aqueles que estão sendo educados. Pais e filhos, vamos falar, tá bom? Tem uma tensão muito forte entre pais e filhos. Os pais esperam dos filhos que os filhos sigam o caminho X, vão para lugar X. Sempre os pais têm uma tzipiá, esperam que os filhos sejam tal e tal e tal. Cada família é de acordo com as suas tzipiot, de acordo com as suas esperanças, de acordo com aquilo que eles esperam. E os filhos, por outro lado, também têm tzipiot, também têm coisas que eles esperam dos seus pais. Isso vem dos dois lados. E quando a gente tem tzipiot, quando a gente tem esperanças, a gente espera de alguém algo, muitas vezes tem achzavot, tem decepções. Porque a gente esperava algo e não aconteceu. Então eu estou decepcionado com isso. Estou decepcionado com o meu filho. Então eu vou cobrar dele mais. Eu vou ser mais forte na minha cobrança. O metach, a tensão, faz parte da educação. Ela existe, ela está presente. Certo? Por causa que eu espero algo. Se eu espero algo, então eu vou ver o que vai acontecer. Tem uma tensão. E aí vai ter uma cobrança. E essas cobranças são certas, são corretas. Os pais esperam coisas boas de seus filhos, querem educar os seus filhos para que sejam pessoas boas, pessoas educadas, pessoas que andem no caminho de Hashem. Então eles esperam com justiça. É muito justo. E cobram, porque tem que cobrar, porque se eu não cobrar, ele não vai fazer. Certo? Está muito certo. O Rav Kook escreve sobre essa tensão, sobre essas cobranças que existem no mundo da educação, algo fantástico. Na verdade, eu queria tentar entrar um pouquinho na cabeça do Rav Kook para entender o que ele fala. Nós, seres humanos, normalmente a gente não gosta de coisas muito complicadas, complexas. A gente não gosta de contradições. Tem que ser ou branco ou preto, ou água ou vinho, certo? Eu não gosto de olhar para alguma coisa e ver que aqui tem o bom e o ruim juntos. Ou é bom ou é ruim. Assim, a maioria dos seres humanos. Eu quero que você me defina. É bom, é ruim, é certo, é errado. Ou você vai me falar, não, tem defeito, mas o defeito é bom. É errado, mas é certo, mas é errado. É difícil para nossa cabeça compreender isso, mas o Rav Kook, ele tem algo especial. Na Torá do Rav Kook tem algo especial. O Rav Kook, ele consegue ler aquilo, ele consegue colocar dentro dos livros dele, dentro de tudo aquilo que ele escreveu, coisas muito complexas e contraditórias, e escrever de uma maneira clara sobre as contradições e não esconder elas embaixo do pano. E o Rav Kook consegue falar, olha, existe aqui algo muito santo, uma santidade imensa, mas mesmo assim, por detrás dessa santidade, tem um problema. E esse problema precisa ser consertado. E por outro lado, o Rav Kook também consegue falar, tem aqui uma coisa muito ruim, terrível, mas dentro dessa coisa terrível tem um ponto bom. E esse ponto bom vai se preservar e vai se guardar para sempre. Então o Rav Kook, ele fala sobre essa tensão que existe na educação, sobre essa cobrança que existe no mundo de pais para filhos, professores para alunos. Fala o Rav Kook que isso vem de um lugar muito positivo de dentro dos pais. Vem de uma santidade grande. Mas a gente não pode deixar de pensar, a gente não pode deixar de entender que por detrás dessa grande santidade da cobrança dos pais que querem que os filhos cheguem em lugares elevados no mundo da Torá e das mitzvot e assim por diante, a gente não pode esquecer que por detrás disso, pessoal, tem um ponto
muito, muito ruim. Qual que é o ponto ruim que tem por detrás disso, falou Rav Kuk? O ponto ruim que tem por detrás disso é o fato que, querendo ou não, a gente acaba colocando na cabeça dos nossos filhos, dos nossos alunos, que o bom não é natural a eles. Que o caminho que eles precisam chegar, o lugar onde eles precisam atingir não é natural a eles e precisa receber algumas pancadas no meio do caminho, algumas cobranças e exigências para que eles cheguem lá. Isso aqui acaba criando na Tat-Mudá, no subconsciente daquele que está sendo educado, e isso não é natural para mim. Se eu não for cobrado, eu não vou chegar lá. Muitas vezes a pessoa nem vai saber, nem vai pensar nisso. Mas isso acaba existindo no mundo. Por isso fala o Rav Kuk que o Hinur, a educação, que ela é assim, ela tem essa tensão, ela tem essa cobrança, e ela tem que ter essa cobrança. Mas isso aqui não pode ser para a eternidade, porque isso não é bom. Agora fala o Rav Kuk, aonde isso começou? Aonde esse erro, vamos chamar assim, de que a educação tem que vir através de exigências e cobranças e não através de uma conversa. Não através de explicar e mostrar a luz. Da onde isso começou? Qual foi o pecado que teve na história que é a origem de tudo isso? Pessoal, o Rav Kuk fala algo fantástico. Moshe Rabbeinu, ele fez um único pecado na vida dele. Um único pecado. O pecado que Moshe Rabbeinu fez foi, Hashem falou para ele, olha, o povo está pedindo água, eles estavam quase entrando na terra de Israel, iam chegar na terra de Israel, o povo está pedindo água, Moshe Rabbeinu vai, fala com a pedra. Moshe Rabbeinu chega lá e escuta a reclamação do povo, e Moshe Rabbeinu fica nervoso. Fica nervoso. E ele fala para o povo, vocês são rebeldes. Em vez de falar com a pedra, ele bate na pedra, e acontece um milagre e vem a água. Moshe Rabbeinu, naquela hora, ele é castigado, ele perde a oportunidade de entrar na terra de Israel, por aquele pecado. Fala o Rav Kuk, o pecado que Moshe Rabbeinu cometeu, esse mínimo pecado, estamos falando do maior tzadik que houve em todas as gerações. Moshe Rabbeinu foi o maior profeta, nunca existiu igual e nunca vai existir igual. Foi o maior tzadik que existiu, a pessoa mais próxima de Hashem. Nesse erro que ele cometeu, assim fala o Rav Kuk, isso aqui é baseado em livros de Kabbalah. Nesse erro que ele cometeu, pessoal, toda a tensão, todas as exigências e o metar que tem entre pai e filho, os professores e alunos na educação, vem de lá. Isso que Moshe Rabbeinu, ele, ao invés de conversar, ele bateu, ele ficou nervoso, fala o Rav Kuk, de lá, desse machucado, ficou presente no mundo esse conceito de que o Hinur tem que vir com força, tem que vir com exigências, tem que vir com cobranças. Mas isso é um pecado. Não é o certo. Isso não pode continuar até o fim dos dias. O mundo precisa se consertar, falou Rav Kuk. O mundo está se consertando, ele vai se consertando, porque a exigência, ela vem de uma santidade muito grande. Eu quero que ele chegue lá. E muitas vezes é super, ultra necessário. Mas o ponto ruim que tem aqui é como a gente falou. A gente coloca no subconsciente dos nossos filhos a Torá. O caminho certo não é a sua natureza. Você precisa ser cobrado, precisa ter exigências. Isso é um erro gravíssimo, falou Rav Kuk. E por isso, mesmo que hoje em dia é necessário, mas isso aqui não vai continuar até o fim dos dias. Assim escreve o Rav Kuk no livro dele, Shmonak Vatzim. Agora, pessoal, presta atenção. Vamos tentar entender um pouco mais esse pecado de Moshe Rabbeinu para entender um pouco mais o que está acontecendo. Na verdade, o povo de Israel,
enquanto estava embaixo da liderança de Moshe Rabbeinu, vivia milagres. No deserto era tudo milagres. Caía o man, a comida deles, de bandeja. Tinha água do poço de Miriam. Não precisava trocar roupas, tinha as nuvens de Aaron Cohen, que lavava as roupas para eles. Eles viviam protegidos pelas nuvens. Fogo na frente, nuvens atrás. Tudo era milagroso. Eles estão entrando na terra de Israel. Na terra de Israel, os milagres vão sumindo aos poucos. Aqui não vai cair mais mano. Vão ter que plantar, arar, colher. O mundo aqui vai ser um mundo natural. Os milagres não vão estar presentes em todas as esquinas, no dia a dia. Moshe Rabbeinu agora, ele tem que não fazer milagres. Assim explica o Netziv Mivolozhin. Moshe Rabbeinu, quando Hashem fala para ele, vai falar com a pedra para que a pedra tire água, na verdade, a Kadosh Baruch Hu fala para ele, olha Moshe Rabbeinu, está agora por vir uma nova geração. Uma geração que não vai ser uma geração de milagres. Não tem mais a água do poço de Miriam. Você vai falar com a pedra, não é falar com a pedra. Assim explica o Netziv. Falar com a pedra significa explica para o povo que eles têm que rezar, que eles têm que trabalhar, que eles têm que conseguir a água de uma maneira natural. Assim explica o Netziv de Volozhin. Na verdade, nessa mudança de mundo de milagres para um mundo natural, Moshe Rabbeinu deveria explicar para o povo, deveria conversar com eles. Ele acabou errando e acabou ficando nervoso. Moshe Rabbeinu, ele é da geração passada, como se fosse. Ele é da geração dos milagres. Ele acabou errando e acabou perdendo a oportunidade de entrar na terra de Israel por aquele pequeno pecado que ele fez. Ele deveria conversar e não bater. Conversar e não exigir. E por causa desse pecado de Moshe Rabbeinu, fala o Rav Kook, todo o hinur que nós temos com os nossos filhos tem uma tensão muito grande, uma exigência muito grande, mas isso vem de um pecado, vem de algo não certo. E o mundo precisa consertar isso. Então isso não vai ficar até o fim dos dias. Aí vem o Rav Kook e fala algo fantástico. Que o mundo, apesar de que nós somos pessoas menos elevadas, os nossos Keilim, a gente não tem a capacidade de Moshe Rabbeinu. A gente não tem a capacidade. Mas as luzes que vão chegando no mundo, elas são muito grandes. E ele fala sobre a Torá da Kabbalah. A Torá da Kabbalah é chamada de Torat Chesed, a Torá da bondade. Quem ensina a Kabbalah? Quem é o profeta que vai revelar, que revelou Torat Kabbalah? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, ele vai ser a pessoa que vai trazer Shalom. A Gemara conta que Eliyahu Hanavi vai responder todas as dúvidas que a gente tem. Vai falar, olha, essa não tem por que ter discussão. Ele vai explicar, aqui está certo, aqui está errado. Ele vai tirar todas as discussões do mundo. Ele vai trazer a paz entre os pais e os filhos, filhos e pais. Eliyahu Hanavi mevaser tov. Ele vem falar o bem. Esse mesmo Eliyahu Hanavi que nos revela a Torá da Kabbalah, que ele ensinou para o Arizal, todas as revelações, e para o Beit Yosef, e para o Baal Shem Tov e para outros, que é a Torá de Chesed, é a Torá da bondade, é a Torá que ela vai perdendo a tensão, eliminando as exigências e começando a conversa. Esse mesmo Eliyahu Hanavi no passado, ele foi muito cobrador. Eliyahu Hanavi, ele meio que falou mal do povo de Israel. Kadosh Baruch Hu falou, você falou mal, o seu conserto vai ser que no futuro você vai trazer o Shalom. E fala o Rav Kook, que Eliyahu Hanavi, quando ele ensina para o mundo as grandes luzes que estão aparecendo no mundo em nossos dias, em nossas épocas, esse Eliyahu Hanavi, ele na verdade está de novo abrindo a boca de Moshe Rabbeinu para a conversa. Moshe Rabbeinu, que na hora de conversar ele fechou a boca e ficou nervoso e bateu na pedra. Eliyahu Hanavi agora nesse momento ele está abrindo de volta a boca de Moshe e deixando de exigir e começando a conversar.
Pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que quanto mais a gente vai avançando nas gerações, nos nossos dias, o formato de Hinur vai mudar. Não é certo pensar, eu me lembro que quando eu era criança, não era muitos anos atrás, Bichlá não era muitos anos atrás, eu estudava num Heider, e a gente brincava que quanto mais religioso é o Heider, quanto mais religiosa é a escola, mais tapa você vai receber. Então eu estava num Heider que não era dos mais, mas eu me lembro que eu estava na 7ª série, o professor, como castigo, dava uns petelecos muito doloridos no ouvido. Esse era o formato do Hinuch o que há 30 anos atrás, 35 anos atrás, certo? Os professores antigamente batiam em todos os lugares. Mas hoje em dia, o formato de Hinuch, ele foi se mudando. O mundo foi avançando, o mundo foi se desenvolvendo. Automaticamente, o Hinuch também foi se desenvolvendo. O que era certo há 30 anos atrás não é mais certo hoje. Porque a exigência, mesmo que ela venha de uma santidade muito grande, que o professor e o pai quer que o filho ande no caminho certo, e está certo, ele tem razão. E assim que era no começo. Mas tem um ponto muito errado dentro disso aqui. E o mundo está se mudando. Sabe, pessoal, tem duas coisas contraditórias. O fogo e a água. Está escrito nos livros 2 tipos de amar a Deus. Tem amar a Deus como fogo e amar a Deus como água. Se eu perguntasse para vocês, como é melhor amar a Deus? Amar a Deus com um fogo muito forte ou como água? Que amor é maior? Kerishpeyesh, um amor de fogo por Deus, ou um amor de água, um mar tranquilo? Um mar, uma piscina tranquila. Então, eu acho que se me perguntassem, vamos falar assim, antes de eu estudar o conceito, eu ia falar, não, fogo é muito mais, a pessoa sente muito mais forte, fogo, ele está se conectando com Deus. Mas, na verdade, escreve o Tânia, que o maior amor que existe por Deus é o amor da água e não do fogo. No mundo dos Hagim, Rosh Hashanah e Yom Kippur é comparado com o fogo. O amor por Deus que nós sentimos em Rosh Hashanah e Yom Kippur é o amor do fogo, de saudades, eu quero fazer tshuva, eu quero voltar, eu me sinto longe. E o amor de Deus que nós sentimos em Sukkot é o amor da água. Ah, eu já estou tranquilo. Eu estou tendo prazer com Deus. Fala o Balatânia. O maior amor que nós temos por Deus não é o do fogo. O do fogo é muito elevado, mas o maior é o da água, que é quando você sente prazer pelo amor que você tem por Deus. A mesma coisa no Hinur. Tem Hinur de fogo. É um fogo de santidade, uma exigência, Leshem Shamayim. Mas tem o Hinur da água, que é o Hinur do prazer, da conversa, da explicação, de tentar levar de uma maneira amorosa, de uma maneira prazerosa, o entendimento da Torá para os nossos filhos. A gente chama isso Ahavat Ta'anugim. É muito mais elevado. Então é o seguinte, o mundo, por muitos anos, ele usou a educação fogo, das exigências, das cobranças. E Baruch Hashem, todos nós sobrevivemos, estamos aqui, não aconteceu nada com ninguém. Pode ser que umas pessoas ficaram traumatizadas um pouquinho, mas a maioria das pessoas, Baruch Hashem, estão super bem, estão ótimas, não aconteceu nada de errado. Mas esse Hinuch, ele tem um ponto dentro dele não bom. E quanto mais nós vamos nos aproximando da vinda de Mashiach, a luz que está vindo no mundo é uma luz muito, muito maior. Automaticamente, é muito mais difícil exigir. É muito mais difícil cobrar. O Hinur do fogo, ele
às vezes não pega. Tem que mudar um pouco para o Hinur da água. E a gente vê que funciona. A gente vê que o Hinur da água da conversa funciona. Na primeira geração do povo de Israel era uma geração de nascer. Vamos fazer independente do que for. Hoje nós estamos numa geração de Nishma. De tentar explicar. Não que Chas v'Shalom a gente pode abrir mão e fingir que não viu. E não que não pode nunca exigir. Pode. Mas o que tem que prevalecer hoje, mais do que a força e as exigências, é a conversa. A conversa, o Hinur da água, eu chamo isso. O Hinur de mostrar a beleza que existe naquilo que você quer ensinar. A beleza que existe em ser uma pessoa educada. A beleza que existe no mundo da Torá e das mitzvot. A beleza que existe em trazer a sua própria parnassá. Tudo aquilo que você quer educar os seus filhos, muito menos com exigências, com cobranças, com uma tensão que existe por detrás, e muito mais com amor e com conversa. Igual a Torá Kabbalah, que ela foi revelada nos nossos dias, que é uma Torá Chesed. Ela não vem com força. Ela não vem com exigências. Ninguém exige você estudar. Mas existe uma vontade muito forte no mundo de aprender, de querer espiritualidade. Da onde vem tudo isso? Justamente vem dessa Torá Chesed. Então é um switch que as pessoas têm que fazer na cabeça deles. Muitas vezes, as pessoas falam, eu fui educado dessa maneira, então eu vou educar os meus filhos dessa maneira também. Mas nem sempre aquilo que foi certo para você, na sua época, é certo para o seu filho. Shlomo HaMelech, ele já escreveu em Mishlei, Chanoch lanar al pi darko, gam ki yazkin lo yasur mimena. Você tem que educar a criança, educar o jovem de acordo com o caminho dele. De acordo com o caminho dele. Você tem que saber qual que é o caminho dele, como chegar no coração dele. E aí sim, Gam ki yazkin, quando ele ficar bem velho, essa educação não vai sair dele, vai continuar dentro dele. Talvez Yoshua, que foi o líder que trouxe o povo de Israel para a terra de Israel, ele fez esse switch. Yoshua, diferente de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu era enorme, muito, muito grande. E Moshe Rabbeinu, talvez pela grandeza dele, ele, como se fosse, eliminava todas as outras pessoas. Eliminava no sentido de que se você tem um sol que está iluminando, então as estrelas não vão iluminar. Uma vela agora não vai iluminar. Essa vela não vai iluminar. Não tem espaço para ela, porque o sol é tão grande. E Yoshua, ele iluminava muito menos que Moshe Rabbeinu. Pnei Moshe que pnei Hamá, pnei Yoshua que pnei Levaná. Moshe Rabbeinu é igual ao sol, Yoshua é igual à lua. Mas ele dava espaço para as outras pessoas. Yoshua, que foi o primeiro líder que chegou na terra de Israel, e esse é o conceito da terra de Israel, ele dava espaço, ele sabia chegar no coração das pessoas. Não que Moshe Rabbeinu não sabia Chas v'Shalom, mas Moshe Rabbeinu era tão grande, que os outros Bichlal não apareciam. E essa é a nossa função, esse é o nosso Hinur. Em 2020, Tavshin Pei, é um Hinur de água, mais tentar chegar no prazer e menos fogo. Isso funciona em todos os aspectos. Funciona no mundo das yeshivot. E no mundo das yeshivot tentam levar o menino, o bachur, a ter prazer no estudo da Torá. Isso funciona no mundo do chesed. Fazer ele ter prazer em fazer chesed. Mostrar para ele o lado positivo e menos as cobranças. Bom, é isso, pessoal. Isso que eu queria falar. Esse shiur foi Lerefuah Shleimah. De novo, Mordechai Baruch Ben Lea, e Bezrat Hashem vai voltar para Briut Eitaná o quanto antes, Bezrat Hashem, voltar para casa, certo? Betoch Shar Cholei Israel, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf, Vashta Ba'agalah, Vizman Kariv, Enomar Amém. Obrigado. Amém. Obrigada, Ara.
Obrigado. Amém. Fantástico. Excelente. Obrigada. Uau. Até a Muito próxima, bom. Bezrat Hashem. Posso desligar? Você é bom, Rav. Todá. Toia Willy. Vou desligar, tá bom, pessoal? Tchau. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה, תודה.